o cargo daquela pessoa tinha alguma questão que não poderia, ou, enfim, não dá para adaptar tudo. Pode ser um caso muito parecido, mas o entendimento pode ser diferente no final. Porque tem alguma coisinha ali que vai pegar que, poxa, isso aqui não está igual, só que a gente tem que pensar de uma outra forma. Você disse lá no início que a CGU faz a análise, mas a CGU não nega nem coisa, ela orienta, tem que deixar claro que ela está orientando. Tem hora que você fala assim, a gente vai negar, não vai negar, não trata assim, negar ou não negar. No sentido de não dizer que há um risco. Existe um risco de conflito de interesse. A gente não vai ficar vigiando se a pessoa está exercendo ou não. Não é papel da nossa área de conflito de interesse. É da corregedoria depois, se descobrir que a pessoa está fazendo alguma coisa, e a gente trabalha com prevenção. Prevenção é antes. Corregedoria é depois que o fato acontece, né? Se eles entenderem que é um. Ou seja, ninguém vai receber negado ou não negado. Vai receber um parecer sobre a situação. Que a gente não recomenda sobre a possibilidade ou não de haver um risco. Exatamente. Um risco. Falou bem, um risco. Porque, como eu falei antes, a gente não pode afirmar que haverá conflito de interesse. É um risco de que aquilo aconteça. Porque a pessoa pode até se ofender. Não, mas eu jamais vou trabalhar com isso, mas eu nunca vou passar informação do meu carro para aquilo. A gente até acha que sim, realmente, mas a gente não pode fazer esse tipo de análise, porque a gente não tem como controlar. Não é nada pessoal, é uma questão de risco, gente. Existe o risco, não que a pessoa vai fazer. Alguma pergunta mais? Vamos seguir, então. Uma situação prática de magistério. O Lúcio trabalha na ANAC, que é uma agência reguladora, né? Então o Lúcio já tem um problema pior, porque além da regulação, né, dos servidores públicos, né, do Poder Executivo, dos agentes públicos do Poder Executivo Federal, ainda tem a regulação de agência reguladora, a legislação é diferente. Foi convidado a ministrar um treinamento fechado, isso é importante, treinamento voltado, né, para empresas que participam de licitações na ANAC. O que ele deve fazer? Tem uma formação sobre essa atividade. O treinamento, esse convite para ministrar esse treinamento foi feito diretamente por Lúcio ou foi feito para a ANAC indicar uma pessoa para ministrar esse treinamento? No caso, está dizendo aqui que é um convite pessoal e não foi um convite institucional, ou seja, as empresas foram diretamente no Lúcio e convidaram para participar, né, desse treinamento. Aí o Lúcio vai olhar bem, de conflito de interesse. Ela autoriza o ocupante do cargo de emprego no âmbito do Poder Executivo Federal a exercer atividade privada quando não tem esse conflito de interesses ou que ele seja relevante. Legal. Em princípio, aqui está tudo ok. Aí vem uma nota técnica que é direcionada à agência reguladora e possibilita que os servidores exerçam magistério desde que haja compatibilidade de horários e não exista conflito de interesse. Legal, não vai ser no meu horário de trabalho, mas será que tem conflito de interesse? Tem o artigo 1º. O inciso 1º do artigo 5º, que é que não pode revelar informação, privilegiada. Mas o que é informação privilegiada? É aquela que diz respeito a assuntos sigilosos, aquela relevante a um processo de decisão, que tem repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo conhecimento público. Quando é de amplo conhecimento, depois que é publicado, tudo aí passa a não ser mais privilegiado, todo mundo tem acesso. Aí o Lúcio começa a se perguntar, tem acesso a esse tipo de informação? Ele, sim, tem acesso à informação privilegiada, de forma geral. Existe algo que eu posso fazer para evitar passar qualquer informação privilegiada aos empresários? Aí ele pensa, eu posso me comprometer a não repassar essas informações. A empresa, qualquer uma das empresas que vão participar desse treinamento, é regulada pela ANAC? Aí fica a dúvida, ele sabe? Tem alguma empresa ali que é regulada? Pode ser que sim, pode ser que não. Enfim. Aí vem o Lúcio, fica cheio de dúvidas, o que eu devo fazer? Tem muitas dúvidas em relação à interpretação. Então o que ele faz? Ele faz um pedido no CC, uma consulta, porque é mais seguro para ele. Porque ele tem 200 regulações, normas e tal. Qual é a informação privilegiada? Será que essa que eu tenho é privilegiada, que eu não posso revelar? É uma informação que eu tenho privilegiada, mas que não tem nada a ver com treinamento. Enfim, melhor fazer o pedido,
ele se resguardar. Outro caso, participação em eventos. Não sei quem escolhe esses nomes. Médio, ele trabalha no Ministério da Economia, foi convidado para participar como palestrante no órgão. E essa empresa que vai organizar esse evento oferece para todas as despesas. Oferece pagar todas as despesas do médico. Será que isso pode? Tem um decreto recente, esse 10.889 de 2021, que ele regula tanto a parte de eventos, pagar essas despesas, como de recebimento de brindes, e diz o seguinte: o convite para a participação do evento puxado pela instituição privada deverá ser encaminhado à autoridade responsável do órgão de entidade, do MEVIO, que indicará um representante para participar desse evento. Ou seja, o convite não deve ser enviado diretamente ao MEVIO. O MEVIO tem que falar para a empresa: olha, vocês mandem esse convite para o meu órgão ou entidade, e eles vão indicar uma pessoa para participar desse treinamento. Não pode ser feito diretamente a mim. E se pode receber? Pode. Então, o órgão pode pagar diretamente, ou ele pode receber uma diária do próprio órgão dele ou entidade, não tem problema. Mas o que tem na mente dele é que ele não pode responder isso diretamente. Ele tem que encaminhar para o órgão dele ou entidade para aquele órgão indicar uma pessoa, pode ser o próprio médico. Outro caso, advocacia, bem comum também, exercer advocacia. Moças trabalham na INSS que atua como advogado em um processo dele próprio que está no Tribunal Regional do Trabalho. O que ele deve fazer? Aí diz o inciso 4 do artigo 5 da 12.813, que o servidor, né, ou empregado não pode atuar, ainda que informalmente, como procurador, consultor, assessor ou intermediário de interesses privados dos órgãos ou entidades da administração pública, qualquer um dos poderes, enfim. Ele não pode atuar. Mas a questão do inciso 4 não é proibir tudo, é proibir você atuar perante um órgão ou entidade que você é reconhecido como servidor ou como empregado, que ele tem influência naquele órgão. Se ele não tem nenhuma influência no Tribunal do Trabalho lá, ninguém conhece ele como servidor, ele não pode ter nenhum benefício, né, pelo cargo dele, então não tem problema nenhum. Mas aí ele vai se perguntar: é uma atividade profissional? Ele tem algum tipo de influência na razão do cargo dele? Ele acha que não, mas ele tem dúvidas. Então, como ele não está seguro, ele vai fazer o pedido. Conforme eu falei, havendo qualquer dúvida, mais boa para você, vai esperar um pouquinho.
sem microfone mesmo, minha voz é baixa, não se consegue. Mas tem que desligar ali, Thaís, senão não dá para ouvir. Tenta aí, deixa eu ver o microfone. Temos? Então, havendo qualquer dúvida, por mais boba que possa parecer, por mais óbvio que você acha, isso é muito pedido assim, um processo assim. Eu sei que não há conflito de interesse, mas estou fazendo essa consulta porque eu fui orientado pela comissão de ética, pelo RH do meu órgão a fazer. Mas aí, quer dizer, já chegou na CGU, ou seja, a análise preliminar foi que tem conflito. Então não é tão óbvio, ele não sabe tanto assim se tem ou não. Aí depois deixa eu analisar agora aqui a situação para ver se realmente não tem, né? Porque não é tão, às vezes a situação não está tão clara. Enfim, ele se sentiu naquela dúvida, então recomendo que faça, que entre no CECI e faça o pedido. Uma coisa importante da advocacia é que a CGU faz análise, a CGU, os órgãos, faz uma análise de conflito de interesses. A gente vai ver se a pessoa, por exemplo, trabalha no INSS e quer prestar consultoria na área de matéria previdenciária. Complicado. Então a gente vai dizer, não, tem conflito de interesse, risco de conflito de interesse, essa atividade, recomenda-se que não se exerça, enfim. Mas aí a pessoa trabalha também no INSS e quer prestar advocacia na área de direito comercial. Nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele diz, a gente considera que não há risco de conflito de interesses. Mas assim, mesmo que a gente considere que não haja risco de conflito de interesses, a gente recomenda que se faça uma consulta à OAB, que tem o estatuto da OAB, que a OAB vai fazer uma análise se há outros riscos que não sejam de conflito de interesse em relação ao exercício daquela atividade. Então, mesmo que não tenha, a gente sempre coloca lá. Por favor, orientamos que consulte a OAB para esclarecer quaisquer outras dúvidas. Então é importante essa parte sobre a advocacia. Agora a Tarsila trabalha no CERP e atua, eu acho que um exemplo bem parecido com esse. Ela atua na área de processos de licitação. Recebeu uma cafeteira de presente pelo correio de uma das participantes de um processo que ela está trabalhando. O que ela deve fazer? Aí tem a lei de conflito de interesses, que a gente viu o artigo o inciso 6, diz que não pode receber presente quem tem interesse em decisão daquele agente público, que é o caso da Tarsila, ela tem, tem participação, no processo lá de licitação. E a 8.112, que proíbe o servidor de receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão das atribuições daquela pessoa. Aí ela vai se perguntar, a empresa tem interesse no processo decisório de que ela faz parte? Tem. Estou coordenando o processo de licitação do qual ela faz parte? Sim. E aí ela vai olhar o decreto, aquele que a gente falou antes, que regula não só a despesa de participação em eventos, como também brinde. No artigo 17, parágrafo único, diz que brinde não é presente, faz essa distinção, o que é brinde e o que é presente, mas em relação ao valor. Brinde de baixo valor, só que tem essa questão aqui, distribuído de forma generalizada, como cortesia, propaganda ou divulgação. A empresa fica distribuindo cafeteira para todo mundo, de forma generalizada, cortesia para todo mundo. Não fica. Se está fazendo esse presente para a pessoa, é no mínimo inadequado, que ela aceite, mesmo sendo de baixo valor, uma cafeteira não vai, dependendo da cafeteira, não custa mais de R$100, Então, seria um brinde, mas é adequado que ela receba esse brinde de uma empresa que tem interesse na decisão dela? Não é muito adequado, Então, como é que ela pode fazer nessa situação? Ou ela devolve a cafeteira, olha, desculpa, não posso receber. Ou então, sendo viável essa recusa, pode ficar mal. Isso acontece muito assim, já trabalhei na área internacional na CBM. Então, volta e meia chegava uma comitiva do Japão, de não sei aonde, que ia lá visitar, para conhecer, aí eles davam uma porção de coisa, lenço, não sei o quê, na época da China, que teve as Olimpíadas na China, ganhava uma porção de coisas das Olimpíadas, e medalhinhas, e não sei o quê. Você pode recusar uma coisa, receber? Fica chato, porque não é diplomático você recusar o recebimento de certos presentes, ainda mais em casos de
comitiva internacional que vai visitar. Então, o que você faz? Você pega aquilo e entrega para a unidade de patrimônio do seu órgão. Você não pode dizer não, então, patrimônio. E aí fica tudo certo, né? Você não também se resguarda daquela situação. Então, resumindo, essa aqui é uma definição de ética. Faço certo, ainda que ninguém veja. E fazendo certo quando está todo mundo vendo é fácil, né? Você fica bonitão na fita, todo pimpão, né? Pô, todo mundo está vendo que eu estou acertando. Mas quando você está lá sozinho, que dá aquele jeitinho, aí que você tem que fazer o certo ainda que ninguém veja. Agir com ética, com integridade, com transparência. Isso tudo a gente deve à administração pública. Mais ou menos é isso na nossa palestra. Eu acho que termina aqui, tem aqui os dados. Esse site que está aqui em cima, ele está bloqueado por conta do período de defesa eleitoral. Se entrar ali não vai conseguir ainda. Mas passando essa fase, aí tem algumas informações legais sobre conflito de interesse, nepotismo, que se vocês quiserem acessar, tem aqui o e-mail institucional lá da coordenação, que eu trabalho, e o telefone também da coordenação se houver alguma dúvida. Se vocês tiverem qualquer dúvida também, a Tereza já conhece, tem até o meu e-mail, mas tem esse que é o institucional, que a pessoa pode tirar dúvida também. Não precisa às vezes entrar, tem dados suficientes para entrar no sistema para fazer um pedido ou uma consulta. Manda um e-mailzinho para lá, que a gente responde bastante, a gente recebe bastante coisa, que a gente responde diretamente ao consulente, por e-mail mesmo. Então, Cláudia, agradeço a sua palestra. Eu trouxe ali um formulário devidamente tarjado, mas foi de uma servidora aqui da MCTI. Se você quiser, eu coloco aí, porque eu achei bem, é um formulário bem interessante e traduz tudo aquilo que você falou em relação ao não sei, não sei identificar. Deixa eu ver se